Pode puxar a cadeira e vir sentando que hoje nós vamos deixar vocês loucos com tantos detalhes e informações sobre Vingadores do Dia do Juízo Final e Vingadores Guerras Secretas, que estão programados para serem os 2 maiores filmes já feitos pela Marvel, superando até mesmo Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Pelo menos essa é a esperança da Marvel. E agora eles têm muito o que preparar e muito hype para construir para Vingadores o Dia do Juízo Final. O Dia do Juízo Final pode não ser tão grande quanto Guerra Infinita ou Ultimato, mas tem o potencial para preparar as Guerras Secretas para serem maiores, muito maiores do que esses 2 filmes. E com base em alguns vazamentos recentes de enredo que ouvimos e algumas informações internas de alguns insiders, eles têm tudo o que precisa para preparar as Guerras Secretas de uma maneira realmente grandiosa. E se os filmes antes do Dia do Juízo Final forem fantásticos, o Dia do Juízo Final também tem chance de ser um dos maiores filmes da Marvel já feitos. O retorno de Robert Downey Jr. como Dr. Doom sozinho vai levar, muita gente para os cinemas. Eu com certeza. Mas qual será a história? Como será? E será boa o suficiente para gerar milhões e possivelmente bilhões de dólares para esse filme? Bem, se a informação que vamos abordar hoje for precisa, sim, será incrivelmente emocionante e definitivamente o suficiente para trazer todo mundo aos cinemas. Então, vamos mergulhar fundo. Primeiro, falando sobre os personagens que vão ganhar foco nesse filme. Obviamente, haverá uma tonelada, isso mesmo, uma tonelada de personagens no Dia do Juízo Final em Guerras Secretas. O The Line afirmou que possivelmente são mais de 60 personagens principais que vão aparecer no filme. Mas claro, com tantos personagens, claro, haverá protagonistas. De acordo com Alex Perez, do Cosmic Circus, Doutor Estranho tem 60% de motivo pela qual há uma guerra secreta acontecendo. E isso faz sentido, considerando onde paramos em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, onde Clay apareceu na cena pós-créditos e disse que o Doutor Estranho havia causado uma incursão. E com todo o seu pulo pelo multiverso, bem, ele e a Feiticeira Escarlate, né? Porque ela foi quem realmente causou estragos no universo 838. Temos que concordar. Eles podem até dizer que algumas coisas aconteceram fora da tela, que não vimos no filme. Não ouvimos muito sobre o Doutor Estranho 3. E é um dos projetos que sabíamos que a Marvel iria fazer. Simplesmente não sabemos quando eles vão fazer. Se é antes do Dia do Juízo Final ou depois. Antes faria total sentido. E sabemos que há um tipo de projeto secreto na Marvel que está prestes a começar a ser filmado. Que poderia ser Doutor Estranho 3. E eu espero realmente que seja. Porque precisamos disso para ajudar a aumentar o hype para o Dia do Juízo Final. E também temos Thunderbolt, Capitão América Admirável Mundo Novo, Quarteto Fantástico, que vai ser gigantesco, e Doutor Estranho 3 poderia ser enorme. Alex Perez afirmou que Doutor Estranho é 60% do motivo pelo qual estamos tendo incursões. Ele continuou dizendo que, quanto aos outros 40% restantes, o Homem-Aranha, Loki, Doutor Doom e a Feiticeira Escarlate são a causa dos outros 40%. E serão o foco principal. Eu não tenho certeza se o Loki seria realmente a causa de algumas incursões. Talvez se ele deixar o seu trono, o que eu realmente não consigo imaginar que ele possa fazer agora. Mas, obviamente, ele está controlando uma grande parte do universo agora. Então, qualquer coisa que ele faça pode colocar qualquer um deles em perigo. Então, talvez ele tenha causado ali um evento ou 2, uma incursão ou outra, mas eu estou mais na linha de acreditar que ele vai ser apenas um dos focos no qual, obviamente, é claro, tem que estar baseado no final da 2ª temporada de Loki. Isso não pode mudar. Ele tem que estar envolvido nisso de uma maneira muito grande. No que diz respeito ao Homem-Aranha, essa não é a primeira vez que ouvimos que ele vai ser uma espécie de grande motivo, ou grande parte do motivo pelo qual estamos tendo incursões. E novamente, com base em que vimos em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, com certeza pode-se facilmente ver como os eventos daquele filme realmente começaram a bagunçar as coisas. Para não mencionar os outros 2 Homens-Aranhas voltando para seus próprios universos, os vilões meio que sendo curados, voltando para os seus universos. Essas mudanças claramente mudariam o curso desses universos e poderia causar incursões em outros universos de onde os vilões e outros Homens-Aranhas vieram. E isso poderia trazê-los de volta ao jogo, porque, de acordo com Alex Perez novamente, quando se tratou de ver outro Homem-Aranha novamente, falando sobre o Homem-Aranha de Tobey Maguire e de Andrew Garfield, ele disse
falando sobre o fim das suas histórias no MCU. Ele disse: você não vai conseguir ver filmes solos deles. Então, basicamente, o que isso está nos dizendo é que eles vão aparecer no dia do juízo final ou em Guerras Secretas. O que, é claro, seria uma grande oportunidade perdida se eles não fizessem isso. Não me entendam mal. Eles não deveriam exagerar, como provavelmente não deveriam fazê-lo, de trazer de volta no filme inteiro do Homem-Aranha 4. Se eles trouxessem ele de volta nesse filme, deveria ser no final, porque não queremos exagerar. Mas definitivamente eles precisam estar envolvidos no dia do juízo final em Guerras Secretas. Precisamos de 2 filmes multiversais realmente grandes. E trazer esses 2 velhos atores de volta realmente ajudaria e muito. Mas agora vamos mergulhar no que ele disse sobre o Dr. Doom. E é uma declaração muito interessante. Ele afirmou: o maior conselho que eu posso dar a todos agora, indo para esse filme, é praticamente apagar tudo que você sabe sobre o Dr. Doom até aqui. Daqui pra frente, na verdade. Não foi até aqui, daqui pra frente. E sim, Doom é um vilão massivo nos quadrinhos e na mídia, mas eles vão dar a ele o tratamento Thanos. Isso me preocuparia se não fosse feito pelos irmãos russos e pelo fato de Alex Perez ter dito que a Marvel vai dar a ele o tratamento Thanos. Eles fizeram certo com o Thanos. Ele foi incrível. Foi certo em 2 partes diferentes. Os irmãos russos fizeram certo com ele, mas eles também deram a ele muito tempo em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E contaram a sua história de uma forma muito resumida e breve, mas contaram. Ele recebeu a atenção que merecia e, sem dúvida, os irmãos russos vão fazer isso com o Dr. Doom. Especialmente porque Dr. Doom é o Robert Downey Jr. Eles vão querer ele na tela o maior tempo possível. Mas ele também diz que ele será apresentado como antagonista dos Vingadores, claro. Mas a maneira como eles fazem isso vai fazer parecer que Doom tem um ponto no que ele está fazendo, tanto que vai fazer você questionar se Doom é um vilão ou ele é realmente um herói. Eu diria que isso meio que vai contra o esquecer de tudo o que você sabe sobre Doom. Porque em Vingadores Guerras Secretas, levando ao final da saga do multiverso, é meio assim nos quadrinhos. Doom está realmente tentando salvar o multiverso e a maioria das pessoas estaria ao lado dele até o fim. O Doutor Estranho ainda está ao lado dele no final. Ele tenta salvar o multiverso até que ele finalmente decide que ele não pode. Então ele vai deixar ali, tudo ser destruído, o multiverso inteiro, para que ele possa conseguir salvar alguma coisa. E essa única coisa acaba sendo um mundo de batalha. Uma combinação de um monte de diferentes restos, de um monte de diferentes universos, que pode ser a parte que vamos ver um pouco diferente no MCU. Ali, né? Diferente dos quadrinhos. Mas eu gosto do fato de Doom ser meio que visto como alguém que está tentando fazer a coisa certa. E isso é o que veremos em Vingadores Dia do Juízo Final. Mas no final do dia ali do juízo final, é revelado que ele se torna um deus. E talvez ele nunca tenha realmente se importado com a totalidade do multiverso. Mas ele estava realmente apenas tentando salvar o que podia para poder governar. Porque eu gosto quando os vilões acreditam que estão fazendo bem. Mas eu também gosto quando eles são apenas maus. Porque é o que meio que eles são. E Doom é um vilão incrivelmente complexo. E eu espero que vejamos um monte de diferentes lados dele. Porque nos quadrinhos ele acredita que o seu mundo é a melhor coisa para todos. Nada ia sobreviver. Então ele conseguiu salvar alguma coisa. Algumas pessoas. Não era o multiverso. Mas aos seus olhos ele tinha 2 opções. Era tudo morre ou tudo morre. E aí temos o Deus Imperador Doom, governante do mundo de batalha. Então, se tivermos um filme para o dia do juízo final, onde os 3 Homens-Aranhas estão de volta juntos, Robert Downey Jr. está voltando para o MCU como vilão principal e um dos vilões mais famosos de todos os tempos, o Dr. Doom. Então, temos a continuação da história de Loki. E temos a Feiticeira Escarlate de volta também. Isso é um filme muito grande. Aí você joga Chris Evans voltando e eles possivelmente terão Scarlett Johansson de volta. Ouvimos rumores de que Thanos também vai voltar. E colocar ali um novo time do Quarteto Fantástico para rolo. E possivelmente alguns dos X-Men da antiga franquia da Fox. Deadpool e Wolverine. Então tem potencial para ser um filme insanamente grande. E se esse filme for incrivelmente bem sucedido, Guerras Secretas terão um potencial
de superar Vingadores Ultimato e possivelmente ser o maior filme de todos os tempos. Vamos aqui, ó, torcer para que a Marvel faça tudo certo antes de chegarmos a esse filme. E também no meio, porque há alguns filmes entre o Dia do Juízo Final e Guerras Secretas, mas que eles façam tudo certo para preparar o MCU para ser absolutamente fantástico e o melhor dos melhores. Mas enquanto isso, me deixe saber o que você acha desses detalhes de enredo e da saga do multiverso no geral. Vingadores, o Dia do Juízo Final e Vingadores Guerras Secretas. E como tudo o que mencionamos nesse vídeo, isso é suficiente para deixar você animado para o Dia do Juízo Final? Deixe-me saber os seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para se manter atualizado sobre tudo o que rola no MCU. Valeu!